Você já se sentiu como se a sua vida fosse um deserto sem sentido? Um vazio que engole suas esperanças, te dando a sensação de que nada valesse a pena? Um escritor, filósofo e jornalista francês chamado Albert Camus, do início do século XX, chamou isso de absurdo. A busca por respostas num universo que parece indiferente. Mas, e se nesse caos você encontrasse um chamado divino para algo maior? Neste vídeo, vamos comparar o absurdo de Albert Camus e os personagens bíblicos Davi e Jó, e revelar como o existencialismo e fé judeu-cristã podem te motivar em seus momentos de crises. Mas antes de começarmos, pense: e se o absurdo não fosse o fim, mas uma oportunidade, um convite para algo maior? Vou te provar como isso é verdade em 4 pontos. Primeiro ponto: a solução contra o absurdo de Albert Camus. Albert Camus desenvolve o conceito de absurdo, um grito silencioso contra o vazio da existência. Em O Estrangeiro, de 1942, Camus apresenta Mersol, um homem que vive sem propósito, matando por impulso sobre o sol escaldante da Argélia, como se a vida não tivesse respostas. O absurdo, para Camus, é esse choque. Buscamos significado, mas o universo nos devolve indiferença. Pense no seu dia. Você abre o celular, vê manchetes sombrias, economia em crise, política dividida, guerra sem fim. O peso das notícias te sufoca e o scroll infinito no Instagram só amplifica esse vazio. É o absurdo dos dias atuais, um deserto digital onde nada parece valer a pena. E veja que interessante. Camus nasceu na Argélia e tirou inspiração dos desertos de lá, onde o sol é implacável e a areia sem fim espelham nossa angústia existencial. Um calor que queima sem razão, como nossas rotinas caóticas. Mas Camus não nos deixa no desespero. Ele propõe uma revolta apaixonada. Viver com intensidade, apesar do absurdo. Até mesmo porque, e se o vazio fosse seu sinal para agir? Sendo assim, no meio das notícias negativas, dê uma resposta positiva e você vai encontrar um sentido na sua vida. Levante a sua cabeça, olhe para o céu e faça algo simples, como escrever uma mensagem para alguém que ama, comece um projeto, estabeleça objetivos de vida, reze para ter mais clareza. O absurdo não é o fim, é o convite para reacender sua paixão. O deserto só vence se você não o atravessar. Segundo ponto, a redenção de Davi. Agora, contrastemos o vazio de Camus com a luz da redenção na Bíblia. Davi, o rei ungido por Deus, o pastor que derrubou Golias, não era sem defeitos. Ele caiu fundo, praticou adultério com Betsabeia e assassinou seu marido Urias para encobrir o seu erro. Isso é importante porque, às vezes, o causador do vazio, do absurdo, do caos, somos nós mesmos. Mas diante desta situação, em vez de se deprimir e se deixar definir pelo caos, Davi se voltou para Deus com humildade. No Salmo 51, Davi exclama: "Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova um espírito reto dentro de mim." Esse salmo não é só lamento, é um ato de fé que transforma o absurdo em propósito divino. Para a filosofia judeu-cristã, a redenção de Davi mostra que o universo não é indiferente à minha situação existencial, porque existe um Deus que responde ao nosso clamor, restaurando o que foi destruído pelo vazio. E você? Qual erro te pesa como uma sombra, te fazendo duvidar do seu valor? Reconheça-se limitado, propenso ao erro. Reconheça o absurdo praticado. E, com humildade, confesse-o para Deus, pois Ele pode te perdoar, te redimir como Davi foi. E como isso muda seu próximo passo? Sejamos sinceros, a graça não apaga o passado, mas ilumina o caminho à frente, dando um sentido ao absurdo do nosso dia a dia.
O exemplo de Davi nos faz ver que, no deserto do nosso erro, a fé é a harpa que toca a salvação. Terceiro ponto: Jó diante do absurdo. Avançando na tradição judaico-cristã, o livro de Jó oferece uma resposta visceral ao absurdo de Camus. O sofrimento não é indiferença cósmica, mas um mistério que testa e refina a fé. Jó, um homem justo, perde tudo, filhos, saúde, bens, e clama a Deus em agonia. Por que eu? Onde está a justiça? Seus amigos o acusam de pecado oculto. Você deve ter feito algo de mal, deve ter cometido algum erro. Mas Jó persiste em sua integridade. Talvez você não saiba, mas o livro de Jó, um dos mais antigos da Bíblia, é uma obra-prima poética com diálogos que ecoam o existencialismo moderno. Jó questiona o universo como Camus, mas encontra sentido na soberania divina, não na revolta humana. No capítulo 42 do livro de Jó, Deus responde não com explicações, mas com restauração. Jó é duplamente abençoado. Para nós, isso motiva a abraçar o porquê sem respostas fáceis. E se sua crise atual, uma perda no trabalho, uma doença inesperada, fosse, como Jó, um fogo que purifica? Hoje liste uma dor que te atormenta e pergunte a Deus por quê, mas adicione confiança. Mesmo assim, eu creio na tua bondade. A resiliência de Jó nos ensina: no deserto da dúvida, a fé não elimina o sofrimento, mas o transforma em testemunho da ação de Deus, que não ignora o clamor. Ele responde com presença. Quarto ponto: Camus, Davi e Jó. Chegamos ao cerne da nossa jornada. O que une o absurdo de Camus à fé de Davi e Jó? Camus nos desafia a criar sentido no universo silencioso, enquanto Davi e Jó nos mostram que esse silêncio é habitado por um Deus que ouve. Estudos de 2025 revelam que pessoas que encontram um propósito em crises, seja pela revolta apaixonada de Camus ou pela confiança em Deus como na Bíblia, reduzem a ansiedade em até 30%. Pense nisso. O vazio que te paralisa hoje, seja a perda de um emprego, um conflito familiar ou a exaustão do dia a dia, não é o fim. É um convite. E se, como Davi, você orasse por um coração puro, mesmo em meio a toda essa maldade? E se, como Jó, você confiasse mesmo sem respostas? No seu próximo momento de dúvida, pare, respire fundo e se pergunte: onde posso encontrar sentido agora? Talvez o que te seja necessário seja abraçar o absurdo com paixão, como Camus, orar com fé, como Davi, e resistir com coragem, como Jó. O deserto da crise é apenas o começo. A fé judaico-cristã nos ensina: Deus transforma o caos em propósito, o escândalo da cruz em salvação. Escolha hoje uma ação pequena, um gesto de bondade, um momento de oração e sinta a esperança renascer. O vazio não te define, sua resposta, sim. Conclusão: do absurdo de Camus ao perdão de Davi e à resiliência de Jó, o vazio não é o fim, mas o começo do seu propósito. A fé nos ensina que Deus transforma o caos em esperança, como fez com Davi e Jó. Hoje, escolha buscar um sentido. Ore, haja, resista. O deserto é onde você encontra sua força. Gostou dessa jornada? Deixe seu like, inscreva-se e compartilhe aqui nos comentários como você enfrenta suas crises, assim você me motiva a criar mais conteúdos como esse. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com você conhece e que precisa aprender a transformar o absurdo em vitória. Até o próximo vídeo!